É hora da nossa entrevista aqui no Morning Show. Já estamos na companhia do diretor José Alvarenga Júnior e dos atores Gabriel Contente e Rafaela Mandelli. Antes de dar aqui bom dia a esse trio estrelado que compõe aqui a bancada do Morning Show, vamos todos escutar aqui uma música que é uma composição do Leone. Lembram do Leone? De Abelha, exatamente. E o Roberto Frejá. Lembram do Frejá? Claro, Barão Vermelho. Vamos ouvir um pouquinho da canção, daqui a pouco a gente já engata nesse papo. Do outro lado, tarde da noite, eles perdem a linha outra vez. Ela jura que agora acabou. Ele sabe a bobagem que fez. Os gritos, a porta batendo. Ela quer que ele diga por quê. Não quero escutar, mas escuto. E eu sei que eles sabem que eu sei. Essa música que a gente está ouvindo aqui na voz do Frejá se chama Intimidade Entre Estranhos, e foi a partir dela que nasceu e se desenvolveu o roteiro e o filme, né, de mesmo nome, que vai estrear agora no próximo dia 13. Agora sim, muito bom dia, um prazer recebê-los aqui no Morning Show, Zé Gabriel, o Gabriel, o José, tudo bem? E aqui também a Rafaela para falar sobre isso. Vamos lá, como é que tudo isso aconteceu? A letra, já de cara, ouvindo a letra, né, a gente já percebe que tem uma história já bem roteirizada aí. Vamos falar um pouco disso antes da gente ver um trechinho do trailer também, para quem nos acompanha em imagens poder entender melhor o que a gente tá falando. A letra, quando se ouve, já parece um roteirinho todo dissecado ali, né? Uma sequência de imagens, né? A gente nunca sabe exatamente como é que começa um filme, né? Pode ser através de uma frase, uma referência, um livro. O Intimidade, ele começou em dois momentos. Um, há 43 anos atrás, quando eu vi um filme chamado Verão de 42, que é um clássico, que é a história de um adolescente que nunca teve relação com mulher nenhuma, ainda está aprendendo a entender a sua própria sexualidade, e vai para uma casa de veraneio, enquanto a mulher mais velha se apaixona por ela. Este foi um grande filme, em 1970 e poucos. Isso ficou na minha cabeça durante 45 anos. Até que eu fui ver um filme chamado Once, isso há 10 anos atrás, que é uma história de um cantor de rua, e conversando com o Frejá, falei, por que a gente não faz um filme assim, sobre música, coisa e tal? Ele falou, pô, eu tenho uma música que é bacanérrima e que eu acho que pode contar uma história. Ele me apresentou a música e no dia seguinte a gente começou a fazer o roteiro. Então se usou um pouco essa história de 1900 e poucos e 70 e poucos e mais a música do Leone e do Frejá. Que massa, hein? Vamos ver como é que ficou. Vamos ver um esboço disso aí. Qual foi o resultado a partir desse encontro aí que você acabou de narrar pra gente? Solta, Bruno, por favor. Eu não sei se você já está no trabalho, mas espero que você pegue essa mensagem a tempo de me receber com muito beijo. Amor, que cabelo é esse, essa barba louca, amor? Tem cena de sexo em minissérie bíblica? Não, só beijo técnico. Beijo técnico. É assim, não. Você não pode entrar pela portaria principal com traje de banho. O condomínio vai ter que te dar uma multa. Pode deixar, eu vou resolver com o síndico, fica tranquilo. Eu sou o síndico. Demais, hein? Bom, já dá pra... É legal o trailer porque ele capta a essência, né? Do que ele instiga você a querer ver. É uma delícia, né? Só de ver esse trechinho aí, eu já fiquei, nossa, que legal, que interessante que deve ser o desenrolar dessa história aí, né? Vamos lá, Rafaela, Gabriel, sem a gente adiantar um pouco o sinal, sem dar spoiler. Sem spoiler, né? Como se diz hoje, né? Pra onde caminha a relação entre os personagens de vocês aí? Que como o trailer mostra aqui, escancara pra gente, são bem diferentes um do outro ali.
Sim. Primeiro, bom dia, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente. Prazer estar aqui na Jovem Pan para falar do filme. Um trabalho super especial pra gente. A gente apresentou o filme na Mostra Internacional de São Paulo, no Festival do Rio. Já estamos tendo um retorno maravilhoso dele. Porque as pessoas se identificam muito, né, nesse lugar. Quem nunca tentou criar uma intimidade com alguém estranho. Então, o filme é exatamente isso. Em muito pouco tempo, cria-se uma intimidade com uma pessoa que, até então, para Maria, que é a minha personagem, era totalmente desconhecido. Que era o Horácio, quem faz é o Gabriel. E a gente divide esse momento de solidão desses personagens e eles se encontram nesse lugar. Eu acho que o que faz eles se juntarem é realmente a solidão. E outras cositas mais. Porque eu acho que um filme fala muito sobre relação, né? Eu acho que a grande força do filme é essa. E não é só um tipo de relação, é todos os tipos, né? Desde uma aproximação dessa intimidade entre estranhos, até o que a gente tem em comum, o que a gente não tem, o que afasta a gente, o que aproxima, quando que a gente se encontra, quando que a gente se reencontra, porque na vida é sempre assim, né? Encontros, desencontros, eu acho que eles são sempre diferentes quando eles acontecem. Mesmo com uma mesma pessoa, pode ser de uma forma completamente diferente. E eu acho que o Horácio, ele passa na vida dele, passa por uma situação muito difícil, ele tem uma dificuldade na família, que ele não teve a criação dos pais. Então, ele vê ali nessa pessoa nova que está chegando na vida dele um mundo diferente. Uma pessoa que dá uma atenção para ele que ele nunca teve. E eu acho que é a partir daí que o filme se desenrola. Tem uma frase muito legal, eu gosto de lembrar, a frase do Saramago, que diz o seguinte: às vezes para você reconhecer o amor na outra pessoa não basta uma vida, né? E nesse sentido a gente é um pouco estranho um pro outro até sempre, né? Desde sempre. E cabe a gente no trabalho individual que devota aquele encontro entender a razão de por que aquilo acontece dessa forma. Eu estou dizendo isso para dizer que às vezes nenhuma relação longeva assim, ela também é estranha. Você acaba tendo pontos de estranhamento com aquele outro ser. Então o filme parte da música que já esboça uma questão muito poética aí, né? Sim. Dentro das relações humanas, né? E muito intensa também, né? Então você vê esses personagens nos seus momentos mais entregues e sensíveis. Você vê todas as qualidades, todos os defeitos, eles se entregam demais nesse lugar, então é bonito de ver. É bonito também se a gente for parar pra pensar que em algum momento todo mundo aqui já foi estranho um pro outro. Toda relação começa a partir da estranheza, a partir do ineditismo, a não ser que, sei lá, você case com seu melhor amigo. Mas é meio isso, a gente se casa e namora com pessoas que a gente, em tese, não conhece e talvez nem cruzasse na vida se não estivesse ali naquele momento. Eu queria saber como é que vocês Desculpa, só antes do Fefito, mas o entrave filosófico está exatamente aí, porque quando você fala todo mundo é estranho um pro outro, mas quando você coloca a intimidade junto da palavra estranha na mesma frase... O nome é sensacional. Sensacional. E a questão é exatamente essa, como é que a gente começa a desenvolver intimidades com quem não conhece? Eu queria saber se vocês têm algum truque quebra-gelo para isso. Mas eu acho que uma coisa importante aí, e isso talvez seja um tema atual para burro, é a gente conviver com as diferenças, né? Porque a gente tem que pensar que nessa história, a personagem da Maria é uma personagem casada, com Milian Cortaz, que infelizmente não pôde estar aqui. Que devia estar fazendo minissérie bíblica na época, de fato. Ele tinha acabado de fazer a minissérie bíblica. E a história é um pouco essa, uma mulher e um marido que estão tendo dificuldades no casamento, né, comuns, e que vão morar num prédio onde o único habitante desse prédio é esse menino que perdeu a família e que é um menino enclausurado. Então, a partir dessas diferenças, dessas tentativas de abrir novas portas nas suas vidas, é que eles vão se encontrando. Então, assim, parte mesmo da diferença. Eu acho que isso é importante a gente pensar, porque hoje as diferenças estão um pouco deixadas de lado, né? Além dessa cena que a gente viu agora, da situação do síndico com a moral... Aliás, um síndico muito novo, né? Muito jovem. Isso que assusta ela, né? 15 anos. É porque ele é o único dono do prédio. Só sobrou ele, não tem mais ninguém. Quais são as Sem outras... spoiler. Então, mas sem spoiler, assim, mas no que mais os personagens se diferenciam, assim? Vocês podem contar pra gente? O Horácio é mais introspectivo, né? A Maria é completamente para fora e o Horácio é para dentro. Eu acho que é o oposto, assim, do outro. E essa oposição deles é, na verdade, o polo negativo e positivo que se atrai, né? Não, e tem uma coisa, assim, a Maria, ela viveu o amor.
Ela sabe o que é o amor, ela sabe o que são as dores do amor. O Horácio nunca viveu amor, ele teve um amor na vida e esse amor foi o suficiente para ele se afastar. Então é uma história de recomeços através da dor, né? Se você não aprender a conviver com a dor, você não amará. Esse é um pouco o tema do filme. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que apesar deles, né, ela ser muito pra fora, ele ser muito introspectivo, ele tem um lado extrovertido dele, que talvez ele não consiga mostrar muito. E ela tem um lado introspectivo dela, que talvez ela esconda, enfim. Eu acho que quando os dois se encontram, talvez eles tenham a possibilidade de mostrar um outro lado. Eu gosto muito daquela frase que as pessoas são um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque é isso, né? A gente sempre pode descobrir uma coisa nova sobre a gente mesmo. E tem uma coisa que também é legal, o Horácio, ele fala para ela através da música. Ele toca. E as músicas foram compostas pelo Leone e o Frejá desde o início, imaginando como é que seria um menino de 20 anos cantando aquelas músicas. Na verdade, as músicas do Leone e o Frejá são do personagem. Então ele chega através da Maria pela música. E isso é legal. Legal. Sensacional. Esse personagem aí do Cortázar também, como que ele influencia nessa relação? Diretamente, porque, na verdade, assim, esse casamento que está em crise faz com que eles se relacionam o tempo inteiro. Então, assim, a Maria vai para o Rio de Janeiro por causa do trabalho do marido, que é o personagem do Millen. E aí, à medida que o Millen se afasta para trabalhar, a Maria está naquele ambiente, naquele lugar ali. E eles são um casal que passam por momentos bons e momentos ruins. Então, eles estão em momentos maravilhosos, o Horácio vivencia isso, e eles têm momentos péssimos e o Horácio vivencia isso também. Então, o personagem do Millen, que é o Pedro, está o tempo inteiro presente nesse lugar. Entendi. Fala, Caio. Num relacionamento em crise, como que a gente mede aí o perigo de deixar uma porta aberta para estranhos? Pensando aí na perpetuação desse relacionamento. Eu acho que isso a gente nunca sabe. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores problemas dos relacionamentos, quando você começa a antever como isso pode acontecer. Se tivesse fórmula, né? Acho que não tem. Acho que não tem. Eu sempre me questionei, né? Se é possível a gente frear alguns impulsos quando eles ainda estão incipientes, né? Então, pegar o exemplo da cena que eu imagino que seja quando os personagens se conhecem, né? Lá já dá para perceber, né, uma certa tensão, né, grande, né, vou falar com o síndico, você está num momento vulnerável, você está toda, né, ensopada de água e tal, ele numa posição até de autoridade, mas ali já tem uma tensão, né, e esse é um dilema, né, quando que a gente, será que a gente consegue dar uma freada nisso? Eu acho que a gente não sabe, talvez o barato, eu acho que por isso que vão continuar existindo filmes, histórias, poesias, músicas, porque a gente ficciona a nossa vida, né? Que dar corda é uma delícia, né, também. A gente nunca sabe o que o outro sabe, por mais que você tenha um casamento duradouro, nem sempre você conhece aquela pessoa na integridade, porque a gente não fala tudo, a gente tem medo de dizer coisas, isso é da natureza humana, a gente inventa o que o outro é na maioria das vezes, por isso que existem dramas, filmes, e o tempo todo a história continua seguindo em frente. Eu acho que no nosso caso, o que a gente propôs, a ideia inicial, era mostrar que isso vai rolar de um jeito ou de outro. O que fazer a partir do momento que rola? Essa é a questão. Alvarenga, por falar em rolar de um jeito ou de outro, esse seu filme parece ser um filme sonho de cineastas brasileiros com pouca grana, porque ele é rodado em uma locação apenas, muito improviso. Queria saber como é que você chegou nessa decisão. Se foi mesmo uma restrição orçamentária ou se foi uma decisão artística? Não, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tinha visto antes desse um filme grande, que é o 10 Segundos para Vencer, a história da Dejoff, que é um filme muito mais caro, enfim, muito mais complexo em termos de produção. Mas não é o tamanho do teu desejo. Esse filme ele foi desejado para ser pequeno, para que eu pudesse estar com um elenco trocando, quase um espírito de curta-metragem, sabe? Uma porção de gente numa locação, a fim de contar alguma coisa, sem cobranças, sem medo do acerto, né? Porque o acerto traz o medo, assim. Então a gente fez esse filme, é claro, tinha um compromisso profissional, tinham produtores, hoje a gente tem parceiros que estão envolvidos com o filme, mas a ideia de você poder filmar livremente, correndo riscos, isso também motiva o artista. Eu acho importante. Motiva muito pra gente também. A gente ter esse espaço e essa troca direta com a Alvarenga, no sentido de poder improvisar, de poder trazer ideias e ele acatar
ou não, né? Porque às vezes a gente trazia coisas também que não tinham nada a ver. Ele falava, não, de jeito nenhum, graças a Deus, existe um diretor competentíssimo do nosso lado, que foi o que fez isso tudo acontecer. Mas mais fácil viabilizar também, né? Com uma locação em menos tempo. Não, mas essa é a ideia. Quando você tem esse desejo, você, pela experiência que a gente já tem nisso, né, muitos anos fazendo, você começa a perceber como é que se realiza. Porque não tem nada pior que você realizar um filme que ele não está na condição dele. Ou falta dinheiro para realizar, ou ele tem dinheiro até demais, às vezes, para o tamanho dele, né? Esses dois lados são importantes. O que é legal aqui no Intimidade é que é uma história de amor. Ele veio da minha história pessoal, é um filme escrito com histórias pessoais minhas, do Matheus Souza, que é o roteirista junto comigo. E então a gente falava muito de amor, as trocas, a direção era em cima disso. Eu contava as minhas histórias, a Rafa contava as delas, o Gabriel contava as dele, e o Miller contava, a gente ia fazendo o filme em cima das nossas histórias de amor. Então foi muito forte, assim, era um jogo muito aberto e muito tenso, porque era a nossa intimidade, pela primeira vez vazando entre estranhos a princípio. No final do filme ficamos irmãos, mas antes do filme eram pessoas que não se conheciam tanto. E a gente teve uma preparação com a Fátima Toledo e com o Luciano, que ajudou, eu, Rafa e Milen, que ajudou muito a gente a se conectar. E a gente teve a experiência concreta de sermos estranhos uns para os outros e juntarmos nossas intimidades. Nos expor um para os outros. Isso foi muito importante pra gente. No nosso processo principalmente, porque o Milen já tinha trabalhado, já fiz algumas coisas com ele, a gente já fez série, já fez filme, mas com o Gabi eu nunca tinha trabalhado. Então essa preparação foi rápida, mas foi muito importante para que a gente conseguisse criar rapidamente essa intimidade que éramos estranhos mesmo. O Gabriel, como é que foi para você trabalhar essa questão do improviso, né? Porque na visão do diretor, ele pode dar a rédea para os atores contribuírem, né, com o que sentem e retornarem a uma ideia de roteiro, mas gera isso aí que a Rafa falou, né? De tipo, você tá desviando do caminho, tá delirando aqui, você vai lá controlando e norteando e tal. Aí você é um menino novo, buscando aí o teu caminho, né? A tua experiência e tal. Como é que foi pra você nesses pontos de improvisação? Já que isso é normalmente atribuído a um ator que, para fazer um improviso e se sentir seguro e totalmente nele, deve ter tido já uma experiência, uma estrada percorrida. Como é que foi pra você? Cara, eu faço teatro desde os 13 anos de idade, então no teatro a gente muitas vezes lida com isso. Eu até participei eu fiz um grupo de improvisação, que era outra coisa, uma improvisação mais de jogos teatrais, né, que a gente, mais no estilo dos Barbixas. Só que esse tipo de improvisação do filme, primeiro que é isso, com a Alvarenga tudo fica mais bem direcionado, né? A gente improvisa, mas a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. E a gente tem essa segurança de poder improvisar livremente. Só que quando você entende toda a história, quando você entende as motivações do seu personagem, as relações que ele tem com os outros personagens, como que ele lida com aquele espaço, com aquele prédio, com aquele quarto, então fica muito mais fácil de você improvisar, quando você entende o que você está falando. Sim. Então, na verdade, surge. É mais até do que, eu vou criar aqui, vou colocar um caco. Tanto um caco falado como um caco físico. Você não pensa, vou fazer isso. Você simplesmente, através da relação, você acaba fluir, né? Deixando fluir e surge. Deixa eu falar uma coisa, porque a gente fala improvisação também, parece que é um bando de assim, loucos. Né? Faz aí! Não é muito faz aí. Assim, tem um improviso muito bem ensaiado. O melhor improviso é aquele que é ensaiado. É porque tem um universo que está dentro de você, ele está pronto para explodir. A gente não sabe ainda a forma dessa explosão. Então o improviso, na verdade, é a gente tentar entender como é que é essa explosão. Sim. Então não é o faz aí, né? Então, assim, quando a gente fala do ambiente, tem uma equipe, tem uma luz, tem um cenário, tem uma cadeira, isso tudo contribui. Tem roteiro a ser seguido, claro, né? Para você encontrar a forma dessa tua explosão. Mas é o desejo de explodir. Deixa eu pedir licença e perguntar uma coisa que não tem a ver com o filme, mas tem a ver com sua carreira. A minha? Porque você, Alvarenga, é responsável por um dos maiores sucessos da TV brasileira, que é Os Normais, inesquecível até hoje. Você, inclusive, levou pro cinema 2 vezes. Eu quero saber se você não pretende fechar essa trilogia, você não quer fazer um terceiro filme dos Normais. Cara, você sabe que Os Normais, foi criado por 5 pessoas, né? Sou eu, o Alexandre Machado, Fernando Young, a Nanda e o Luiz Fernando. E a gente se entende até como uma banda de rock, assim, né? O que é isso? De vez em quando dá vontade de tocar, uma banda já velha, né? Nós envelhecemos, Normais é 2002, assim. Mas as bandas estão tocando. A gente fez os 2 filmes com esse mesmo desejo na época. A gente tinha acabado o programa e falou, vamos fazer um filme? Fizemos. 5 anos depois fizemos outro. Eu não sei, vai depender muito dos nossos encontros. Nós somos amigos ainda, a gente se vê bastante.
e vai depender do nosso desejo. Se a gente achar que dá para tocar ainda velhinhos mais um round no Ramais, a gente vai fazer. Olha, sensacional. Olha, aqui no programa com a gente, aqui o diretor José Alvarenga, a atriz Rafaela Mandelli, o Gabriel Contente com a gente, eles compõem o elenco aí, estão no timaço que faz o filme Intimidade Entre Estranhos, surgido a partir dessa música que a gente está ouvindo aqui ao fundo. Só para o ouvinte ficar esperto e já anotar na agenda, dia 13 a estreia, Dia né? 13 de dezembro nos cinemas. Muito obrigado pela presença. Valeu, Sorte bom tá para aqui. vocês, viu? A gente agradece, foi um prazer estar aqui. Assistam, a gente tem certeza que vocês vão adorar.